agradecemos a presença de todos, louvamos o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, por gentileza. Lucas capítulo 2. E nós leremos a partir do verso 41 de Lucas 2. Diz assim as Santas Escrituras: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Jerusalém, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diz a palavra do Senhor. Aqui está falando a respeito da festa da Páscoa. Parece que ontem iniciou-se o Peshá, o judaísmo, né? Não sei se foi ontem, sexta-feira, é isso? Sexta-feira, dia 14. Isso. E existia um costume na época que o filho deveria ser levado ao templo pelo menos de 2 ou 3 vezes antes de completar 12 anos. E quando ele completava os seus 12 anos, então o menino, esse garoto tornaria-se parte da aliança com Deus. Iniciaria então o seu processo de conclusão dos aspectos da aliança abraâmica, a aliança de Deus lá no Antigo Testamento. E José e Maria levaram seu filho ao templo, Jesus Cristo. Mas essa história, ela retrata algumas questões importantes para a nossa vida, porque é estranho a narrativa da história. Por quê? Como pode os pais perderem Jesus, né? Você lê isso daqui e fala, mas 3 dias depois foram perceber que Jesus não estava com eles. É estranho, né? Parece que eles estavam assim, muito preocupados com outras coisas. E ainda mais uma família judaica que os pais caminham com seus filhos, ensinam, e estão sempre preocupados com seus filhos. A família oriental, ela é muito dedicada aos seus filhos, a família em si. Então essa questão de estar perdido é estranho no Evangelho. Mas são respostas que nós não encontramos no texto bíblico. Nós não sabemos ao certo porque Lucas introduziu essa parte aqui. Porque isso para uma família judaica, uma família oriental, é meio
deprecia a família, porque não é natural de uma família deixar os seus filhos soltos, como se Jesus estivesse solto. Mas quando a gente começa a estudar o texto bíblico, quando a gente começa a estudar esse contexto, a gente percebe que a grande intenção de Lucas não era apresentar, de certa forma, a despreocupação dos pais com Jesus. A grande intenção de Lucas nesse texto bíblico era apresentar aos leitores, a nós, aos leitores da igreja da época, da igreja primitiva, como nós podemos perder Jesus no caminho da vida cristã. Como nós podemos perder Jesus no caminho da nossa espiritualidade, que é muito natural isso. Lucas ele vem trazendo algumas lições importantes aqui do texto bíblico, ilustra algumas coisas que acontecem frequentemente com a gente. A primeira questão que Lucas apresenta é que quando a relação que a gente julga com Jesus é de familiaridade, de vínculos familiares, ou seja, eu cresci na fé, eu cresci na igreja, eu sou familiarizado com os hinos, com os ritos da igreja, sou familiarizado com a oração, dá uma visão psicológica de que o indivíduo tem crescido em um ambiente, faz parte de algo comum. E a tendência, quando nós vivemos neste contexto familiar com Jesus, a gente fica despreocupado. Então, por eu ter conhecimento dos ritos da igreja, por eu ter conhecimento dos costumes da igreja, eu sei que ao participar desses ritos, ao participar desses costumes da igreja, por eu ter crescido nesse ambiente, de certa forma Jesus vai estar ali, eu estarei com Cristo ali. E isto faz com que, de alguma maneira, eu me perca neste caminho da fé. Que eu esteja, de alguma forma, familiarizado com a fé, mas ao mesmo tempo não familiarizado com Jesus. Esta é uma lição, porque os pais de Jesus entendiam da seguinte forma: eles estão entre os nossos. Então, se eles estão entre os nossos, de certa forma, coerentemente, ele está conosco. Provavelmente Jesus estava entre os parentes de José, eles pensaram, porque as famílias iam em grande caravana para esta festa, a festa da Páscoa. Então estão com seus primos, estão com seus amigos. Então, se ele de alguma forma está no meio desta caravana da fé, ele está conosco, porque nós estamos na caravana da fé. E esta é uma realidade cristã. Muitos perdem Jesus na sua vida religiosa porque acreditam, por participarem da caravana da fé, da caminhada da fé, eles estão com Jesus. Então não importa onde Jesus esteja no meio desta caravana da fé, não importa onde Jesus esteja no meio desta caminhada da fé, mas se está com ele, está comigo, está no grupo, então está comigo, eu não me preocupo. E aí Jesus vai ficando esquecido. E alguns passam a vida toda, a vida religiosa toda, sem conhecer Jesus, sem ter intimidade com Jesus, sem saber o que é Jesus na sua realidade. Tem intimidade com os ritos, tem intimidade com o grupo, tem intimidade com os costumes religiosos, mas não tem intimidade com Cristo, não tem intimidade com o Salvador, porque creem piamente, por Jesus estar no grupo, também está com eles, está com ele. E isto é terrível na fé cristã. E Lucas, ele está querendo, de certa forma, nos ensinar isso, para o leitor, que nós podemos perder Jesus no caminho da fé cristã, por nós acreditarmos que Jesus, ao estar com o grupo, está comigo. Por nós acreditarmos que Jesus, ao estar com a caravana da fé, também está comigo. E o que fazer para que isto não aconteça?
que fazer para que não seja uma realidade em vossa vida? O primeiro ponto é que você não crie no seu coração a psicologia do distanciamento. Ou seja, aquela questão por inferência de conviver com outro, convive comigo. De estar com outro, está comigo. De participar da fé, então participa comigo também. A verdade cristã é que a comunhão com Deus, ela se dá através do seu contato com o Senhor, da sua vida com Jesus, da sua dedicação a Ele, somente a Ele. Quando nós trocamos os costumes religiosos por Jesus Cristo, entra na psicologia do distanciamento. Quando nós trocamos os ritos por Jesus Cristo, nós estamos invertendo, porque a base da nossa vida religiosa precisa ser Jesus. A base da nossa vida religiosa precisa ser Jesus. Por que tanto cristão carrancudo? Por que tanto cristão de mal com a fé? Por que tanto cristão que vive uma propriedade espiritual deturbada na sua vida? Porque trocou a base. Quando troca a base, meu amigo, você deixa de conhecer em profundidade o amor de Cristo na sua vida. E por inferência de uma psicologia do distanciamento, você acredita porque está com outro, está contigo. E você começa a se preocupar muito mais com os ritos de uma eclesiologia. Você começa a se preocupar muito mais com os ritos e os costumes de uma comunidade religiosa do que com Jesus Cristo na sua vida. E é o perigo da fé cristã. E é o perigo de uma vida religiosa. O que significa isso é que nesse processo é que a gente perde Jesus Cristo. José e Maria pensavam que Jesus estava na multidão, e por estar na multidão estavam com eles, e faziam a caminhada. E quando perceberam, Jesus não estava. Eu pergunto a você, alguma vez você já teve esse sentimento na sua vida cristã? De que Jesus não está contigo? Já teve esse sentimento de que parece que você perdeu Jesus na sua caminhada? Você olha para o seu amigo de fé, o seu irmão de fé, e você percebe que ele tem conseguido algumas coisas que você não tem conseguido, que ele tem recebido bênçãos que você gostaria de receber também, deseja receber as mesmas bênçãos que você ainda não recebeu. Quando você olha para um irmão de fé que está feliz com o seu estado saudável, enquanto o outro está recebendo um diagnóstico desfavorável, a impressão que dá para nós é que perdemos Jesus nesta caminhada. Parece que Jesus desapareceu da nossa vida. Porque sempre eu acreditei, por fazer parte de uma comunidade cristã, de inferência, Cristo está comigo. Quando eu percebo, não está, porque eu valorizei os ritos e esqueci de Jesus na minha vida. Eu valorizei os costumes e esqueci de Jesus. Eu supervalorizei as tradições, isso pode, aquilo não pode, e esqueci do Senhor na minha vida. Este é um perigo para a fé cristã. E isso, quando acontece na vida do crente, de certa forma, desfalece a mesma fé.
desfalece a mesma fé. Lucas também nos ensina que esse sentimento comunal, esse sentimento de grupo, gera a ideia de que não importa quanto tempo faz que eu não o vejo, mas ele está comigo. Não importa quanto tempo faz que eu não o vejo. Tem gente que está na igreja 10, 15, 20, 30 anos e ainda não conhece Jesus Cristo. Porque tem esse sentimento comunal, esse sentimento de grupo, que dá a ideia de que Jesus está comigo. Não conhece Cristo em sua essência, não conhece Cristo em sua profundidade. Isso é, na realidade, o evangelho chamado da psicologia do engano. Muita gente perde Jesus no caminho e, com o passar do tempo, Jesus, na realidade, ele deixa de ser a essência da vida do crente. Com o passar do tempo, a espiritualidade desfalece. Com o passar do tempo, a angústia espiritual surge na vida do crente, porque deixaram Jesus pelo caminho, pelo sentimento comunal, pelo sentimento de grupo. José e Maria, diz o texto bíblico, versículo 48, que quando acharam Jesus, diz lá o texto bíblico, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Todo ser humano que tem a oportunidade de encontrar Jesus nesta caminhada da fé, esse é o sentimento de felicidade. Todo ser humano que tem a oportunidade de ter este encontro com Cristo, ele consegue ter paz em seu coração. A palavra maravilhado, ela vem de uma raiz do grego makaios, só que ela está mais ligada à palavra shalom no hebraico. A raiz do hebraico significa paz. O que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: José e Maria tiveram paz quando acharam Jesus Cristo. Tiveram paz. Tem muito cristão sem paz na vida religiosa. Tem muito cristão que ainda tem dor no coração, que tem peso na consciência, que são os mártires da fé, desesperados, angustiados por perderem Jesus, e aí buscam com todo esforço humano, resolver esses problemas internos, através dos ritos, através dos costumes. Mas todo ser humano que tem o privilégio de encontrar Jesus Cristo nesta caminhada, ele consegue ter paz na sua vida. O cristão, quando consegue ter paz, ele encontrou a verdadeira essência do Evangelho. Encontrou a verdadeira essência do Evangelho. E diz o texto bíblico, versículo anterior ao versículo 48, verso 47, e todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus estava lá no templo. 3 dias depois, José e Maria perceberam que Cristo, Jesus, não estava mais com ele, menino de 12 anos. 3 dias depois, estava Jesus discutindo com os principais do templo, e todos se maravilhavam com a sua inteligência, todos ficavam perplexos com a sua sabedoria. Esta é a essência do Evangelho. Todo aquele que está com Cristo, em Jesus Cristo, ele consegue ter no seu coração paz, perplexidade em sua vida.
ele consegue ter no seu coração alegria. Até mesmo os fariseus lá no templo estavam admirados, estavam perplexos. O que Lucas está nos ensinando é que em meio a essas duas classes de pessoas, que ele faz uma diferença nesse texto bíblico, os que são da caravana da fé e aqueles que estão na direção do templo, lá os fariseus, os escribas, os doutores da lei, qualquer um que encontra com Cristo, ele consegue ter paz, admira-se de Jesus, e leva o ser humano à perplexidade. Ter encontro com Cristo é melhor que ter encontro com os ritos da igreja. Muito melhor, muito melhor. Ontem eu disse isso, eu aprendi tarde, mas graças a Deus aprendi em vida. Tem gente que morre na fé cristã sem aprender isso. Sem aprender. E a gente perde Jesus do caminho com o passar do tempo. Porque Jesus Cristo, a gente precisa entender em nossa mente. E Jesus e o templo se misturaram tanto na cabeça que você não sabia se o vínculo era com Jesus ou se o vínculo era com o templo. Por isso que a gente perde Jesus. A gente mistura tanto Jesus com o templo, Jesus com a igreja, que a gente não sabe mais se o vínculo é com a igreja ou se o vínculo é com Jesus Cristo. É terrível a vida cristã. Terrível a vida cristã. E o texto nos diz o seguinte, versículo 49, quando perguntaram a Jesus, filho, por que fizeste assim conosco? Tipo, saiu sem falar nada. Saiu sem falar nada. O problema não estava em Jesus, o problema estava com os pais. Aí no versículo 49, Jesus dá uma grande resposta. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram, diz as Santas Escrituras. Jesus estava dizendo, ensinando que ele estava consciente do seu relacionamento especial com seu Pai. Vocês não sabiam que era necessário estar com o Pai? Jesus estava consciente do seu relacionamento com o Pai. Lucas está nos ensinando algo maravilhoso nesse texto também. Lucas está equiparando, está colocando no mesmo patamar a resposta de Jesus destinada aos seus pais, com o fato dele estar com o Pai, e a sua relação do Filho, Jesus, estar com os seus pais. Era necessário que eu estivesse com o Pai e com o Pai. O que Jesus está dizendo? Não fui eu que me distanciei de vocês. Vocês me distanciaram do Pai, porque eu fui ao Pai. Isso acontece em muito na vida cristã, e quando distanciamos do Pai, distanciamos do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Lucas diz o seguinte, que eles não compreenderam, porém, as palavras. O que será que ele quis dizer com isso? O que será que ele quis ensinar com estas palavras? Jesus estava dizendo, não distancie do Pai. É necessário que eu também esteja com o Pai. Então, estando com o Pai, vocês estarão comigo. É isso que Jesus estava dizendo a José e a Maria. E aí,
Diz o texto bíblico: sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. A ideia do texto bíblico é que ela meditou nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Que ela meditou nas palavras de Jesus. Fez uma reflexão. Aqui está o segredo da vida cristã. Vida cristã ativa. Uma vida cristã vencedora. É uma vida cristã onde os filhos de Deus fazem reflexões sobre ele mesmo. Quem não faz reflexão sobre vida cristã, a tendência é que deturpe a vida cristã. Então faça reflexão sobre a sua vida cristã. A quem você tem adorado? A quem você tem procurado na sua vida cristã? O que você tem valorizado na sua vida cristã? O que é prioritário na sua vida cristã? Ninguém melhor do que você para ter consciência do que é prioritário, do que aquilo que você tem valorizado. Faça uma reflexão. E aí o texto encerra: crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas está dizendo: Jesus, ele se desenvolvia holisticamente, em sua totalidade, para a bênção na vida dos homens, diante de Deus, e para a bênção na vida dos homens. Querido, então, crie em você um sentimento com Cristo. Tenha você um sentimento com Jesus. Esteja você apto e desejoso a seguir os passos do Mestre. Não valorize a vida eclesiástica mais do que Jesus Cristo. Eu não estou aqui fazendo apologia àquilo que praticamos nos ritos em nossa casa de oração. Apologia do despreparo, da anulação, não é isso. Mas eu estou dizendo a você hoje: valorize mais Cristo na sua vida. Tenha mais Jesus na sua vida. Não misture o templo com Cristo. Não misture, para que você não saiba, para que você não tenha confusão qual é o seu vínculo, se é o templo ou se é Jesus. O seu vínculo sempre será Jesus na sua vida. Então que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração.